Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pausa para Aquecer o Coração. O conteúdo de hoje é somente em áudio. O tema é a essencial arte de saber ouvir para o nosso desenvolvimento pessoal. Mas antes de adentrarmos ao tema, deixo aqui um convite para todos aqueles que ainda não se inscreveram no canal. Peço que se inscrevam e, muito importante, ative o sininho para receber as notificações. Ao ativar o sininho, todas as vezes que eu produzir um conteúdo novo, o YouTube irá notificar vocês. Também peço que, caso gostem do canal e sentem afinidade com a minha energia, me ajude a divulgá-lo. Compartilhe com outras pessoas para que esse canal se torne conhecido e venha crescer. Isso me ajudará e ajudará vocês também, que estarão sempre recebendo conteúdos de motivação, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência e também trarei dicas de PNL. Muito obrigada e vamos lá! A essencial arte de saber ouvir para o nosso desenvolvimento pessoal. Um dos pré-requisitos fundamentais para o aprendizado, crescimento, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência é a essencial arte de saber ouvir. Bem, meus queridos, ao longo da minha vida tenho observado que muitas pessoas não desenvolveram essa arte ou simplesmente não dão a devida importância. E é aí que essas pessoas perdem. Ou melhor, elas não ganham, elas deixam de ganhar. Ouvir com atenção e interesse é uma habilidade que nem todos possuem, infelizmente. Algumas pessoas querem desenvolver nas diversas áreas de suas vidas, mas elas não querem pagar o preço. Elas querem ter prosperidade financeira, mas nem todas procuram aqueles que sabem a respeito do assunto para lhes ajudar. Querem espiritualidade, mas não disponibilizam nem mesmo 10 minutos diários do seu dia para ouvir uma simples meditação guiada ou até mesmo uma motivação. Outras pessoas querem ter relacionamentos bem-sucedidos e felizes, mas não procuram as pessoas adequadas para lhes ajudar. Algumas pessoas simplesmente não querem pagar o preço. Muitas delas não têm paciência para ouvir uma palestra de 30, 50 minutos ou 1 hora, mas eu observo que elas passam horas nas redes sociais ou em frente à televisão e muitas vezes vendo programas que nem sempre as levarão a lugar algum. Muitas dessas pessoas vivem correndo de um lado para o outro, cuidando apenas das tarefas e compromissos diários. E às vezes, quando nós questionamos, elas respondem: eu não tenho tempo. A verdade é que o tempo não se tem. Tempo se desenvolve quando sente a necessidade de algo. Essas pessoas não querem disponibilizar uma parte do seu dia ou de sua semana para o próprio desenvolvimento. Eu percebo que é como se a solução estivesse fora, como se o sucesso ou o fracasso da vida dessas pessoas dependesse exclusivamente das ações externas. Eu digo assim, elas se comportam como se uma mágica fosse acontecer na vida. É como se uma varinha mágica fosse tocar e de repente a vida fosse mudar e tudo fosse se transformar sem elas tomarem a atitude que cabe a elas. E ouvir é uma das primeiras atitudes. Não há como nós desenvolvermos, crescermos ou evoluirmos, meus queridos, sem aprender com aqueles que são mais sábios do que nós em determinada área. Mas, infelizmente, a grande maioria parece não entender isso. Ninguém ouve ninguém. Muitas pessoas apenas querem falar, falar, falar. Elas querem mostrar o seu ponto de vista, elas querem mostrar que já sabem e que estão certas. Outras pessoas interrompem a conversa sem esperar a conclusão e mesmo antes de ouvirem o desfecho da história, tiram suas conclusões precipitadas. E com isso,
elas liberam seus julgamentos, muitas vezes alimentados por um modelo mental distorcido. O que é isso? Elas simplesmente não escutam e daí elas já tiram as conclusões de acordo com aquilo que elas deduzem em suas mentes. Muitas vezes essas conclusões que essas pessoas tiram é totalmente contrária daquilo que o mensageiro, o interlocutor, a pessoa que está falando com ela, está tentando passar. A decisão, né, a conclusão que ela tira dali é totalmente contrária daquilo que a pessoa está tentando passar. Mas por que elas tiram essa conclusão totalmente errada, totalmente distorcida? Elas tiram de acordo com aquilo que já está na mente delas, de acordo com aquilo que elas imaginam e com o que elas deduzem, porque elas simplesmente não querem fazer o esforço de ouvir, porque elas acreditam que elas estão perdendo o precioso tempo delas. Ouvir é uma habilidade que requer humildade, sabedoria e eu posso dizer aqui também inteligência. Alguém que não ouve não se expande mentalmente. Nós devemos ouvir os mestres, ouvir palestras, ouvir algum especialista em determinada área que nós desejamos nos expandir. E quando nós estivermos lendo um livro, nós devemos procurar ouvir este livro também. Sim, ouvir este livro. Mas é claro que isso aqui é apenas uma metáfora que eu estou usando para tentar dizer a vocês o seguinte: quando nós estivermos lendo um livro, além de nós estarmos utilizando a nossa visão, os nossos olhos para lê-lo, nós devemos estar atentos àquilo que nós estamos lendo, àquilo que nós estamos aprendendo e que nós possamos colocar em prática, que nós possamos testar o conteúdo daquele livro, que nós possamos praticar, né? E depois sim nós tiraremos as conclusões dali. Então, ouvir os livros é apenas uma metáfora para explicar isso aqui, que nós devemos testar aquilo que nós estamos lendo também, né? Se quisermos desenvolvermos. Mas, quando nós estamos ouvindo, não significa que nós devemos concordar e praticar com tudo aquilo que está sendo dito para nós, sem questionar. Não é isso que eu estou me referindo aqui. Eu me refiro ao fato de parar, se calar, ouvir, testar e só depois questionar. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Nós devemos, ao ouvir, nós devemos parar, se calar, ouvir, analisar, testar e só depois questionar. Isso é saudável, isso é benéfico e isso é inteligência. No entanto, algumas pessoas trabalham de forma inversa disso. Elas nem sequer param para ouvir com atenção, com sabedoria, com observação, com calma, e elas querem questionar. Muitas vezes atropelam aquele que está falando, muitas vezes interrompem, nem espera chegar à conclusão e já quer questionar. E muitas vezes questiona até de forma grosseira, né? Então, quando elas fazem isso, quando elas questionam sem ouvir, sem analisar, sem testar, quando elas fazem isso, quando elas questionam sem nenhum embasamento, sem nenhuma conclusão lógica e querem questionar. Sem contar que quando nós interrompemos as pessoas antes de ouvi-las, ou quando simplesmente ouvimos por ouvir sem a devida atenção, é também uma falta de educação. Então, as pessoas, muitas vezes, elas se destroem por não ouvirem umas às outras, né? E ao se confrontarem umas com as outras ali, muitas vezes elas não estão preocupadas
ou interessadas, que é a palavra adequada aqui, elas não estão interessadas em ouvir uma a outra e ter um diálogo saudável ali. Muitas vezes elas simplesmente querem falar, não querem ouvir, porque o que está ali em xeque é a guerra dos egos delas, né? E é aí, é neste momento que toda a inteligência da pessoa que se comporta assim cede para a tolice. E quem vai vencer? Vai vencer o mais vaidoso. E ele vai levar o prêmio de sua pequenez, né? E ele vai sair achando que ele é vencedor, mas na verdade ele é vencedor de quê? Apenas de uma grande ilusão, porque ele não ouviu nada, ele não interagiu na conversa, ele não parou para analisar e ele simplesmente está querendo colocar o ponto de vista dele sem antes ouvir o outro, sem prestar atenção. Ele pensa que ele está saindo vencedor, mas na verdade isso é uma grande ilusão. O que está vencendo ali é apenas o ego dele. Então ele sai com o prêmio dele do vencedor de uma grande ilusão. Então, meus queridos, ouvir não significa se diminuir, não significa perder, não significa perda de tempo. Não. Ouvir significa sabedoria, inteligência, equilíbrio emocional. Sim, equilíbrio emocional. Pessoas que não têm equilíbrio emocional, elas não conseguem ouvir. Principalmente quando o que elas estão ouvindo é contrário àquele modelo mental que ela tem, é contrário àquelas crenças que já está dentro dela, é contrário ao ponto de vista dela. Então, se ela não tem um equilíbrio emocional, ela não consegue ouvir com educação, com calma, com sabedoria, né? Então, quando nós ouvimos, significa que nós estamos evoluindo, interagindo. Por isso, o conselho que eu deixo aqui hoje para vocês é isso. Abra os seus ouvidos, né? Mas claro que é muito importante que nós saibamos selecionar com cautela aquilo que nós nos disponibilizaremos a ouvir, né? Nós não vamos sair por aí ouvindo qualquer coisa, ouvindo coisas que vão atrapalhar, que vão nos atrapalhar, que vão nos diminuir, que não nos vão acrescentar nada, né? Nós vamos ouvir coisas que vão nos ajudar a desenvolver, a expandir a mente, a crescer e a aprender. E nós vamos selecionar aquelas pessoas mais benéficas para nós, com as quais nós temos algo a aprender e a crescer para que nós possamos ouvir. Porque se for para ouvir qualquer coisa, se for para ouvir coisas negativas, então é melhor que nós realmente não ouvimos, né? Então, dê uma parte do seu tempo para ouvir aquilo que irá te enriquecer, que irá te acrescentar e que irá te ajudar a desenvolver. O grande sábio rei Salomão, ele escreveu isso há milhares de anos atrás, né? Que nós temos que saber ouvir. E eu termino essa reflexão aqui com uma frase de Salomão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, 22. Então, meus queridos, que a cada dia nós saibamos fazer o bom uso da audição que nos foi dada, porque é através da nossa audição que nós crescemos, que nós desenvolvemos, que nós aprendemos com aqueles que sabem mais do que nós em determinada área, né? E é só através da audição que nós podemos estar a cada dia crescendo. É só através da audição que nós podemos nos desenvolver para atingir os nossos objetivos. Dificilmente uma pessoa que não sabe ouvir se expande na vida. Então, que nós possamos a cada dia ouvir mais e mais. Ouvir com sabedoria, com atenção e para que nós possamos crescer em todos os aspectos. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!